Bom, a gente vai agora para o último exercício. Esse exercício eu vou dividir em duas partes, tá? Porque ele é longo. Exercício 5. É um exercício sobre o ciclo de Carnot. Então vamos lá. O ciclo de Carnot para um fluido consiste em uma expansão isotérmica AB, uma expansão adiabática BC, uma compressão isotérmica CD e uma compressão adiabática DA. Nas isotermas, as variações de volume são tais que Vb sobre Va igual a E elevado a x e Vc sobre Vd igual a E elevado a y, onde x e y são números reais positivos. O porquê que a gente está usando exponencial vai ficar claro daqui a pouquinho, tá bom, gente? Item A. Represente o ciclo do diagrama PV e obtenha as variações de energia interna, calor e trabalho nos quatro processos acima mencionados. Então vamos lá. O ciclo de Carnot é esse ciclo aí. Então a gente tem duas isotermas de temperaturas TA e TD, tudo bem? O primeiro processo é uma expansão isotérmica, então a gente vai de A para B, não numa transformação isotérmica, então repara que os dois pontos estão sobre a mesma isoterma. Né? Depois a gente tem uma expansão adiabática, que vai de B até C, né? Então a gente sai de uma isoterma e vai para outra, numa expansão adiabática. Depois a gente vai ter uma compressão isotérmica, indo de C até D, na mesma isoterma, só que agora na temperatura TD. E por fim, a gente vai do ponto D até o ponto A numa compressão adiabática. Tudo bem? O volume do ponto A eu chamei de V0, o volume do ponto B eu chamei de V0 vezes E elevado a x, o volume do ponto D eu chamei de V1, e o volume do ponto C eu chamei de V1 elevado a y, que foi a relação que eles deram para a gente no enunciado. Tudo bem? Ele pede para calcular também a variação da energia interna, calor e trabalho em todos os processos. Eu não vou fazer isso, eu vou calcular só o calor em cada processo, porque é o que importa para a gente nesse problema, tá? Para calcular o rendimento e tal. Se você quiser calcular a variação da energia interna, o trabalho também, sinta-se à vontade, não tem problema. A gente vai acabar calculando o trabalho e variação da energia interna em discutir um pouco na resolução do problema, tá? Mas eu vou deixar para vocês fazerem essas contas, porque o importante aqui é como calcular o rendimento. Tudo bem? No item B, ele pede para a gente identificar qual é a quantidade de calor que entra e qual é a quantidade de calor que sai do ciclo. Basicamente, calcular todos os calores e ver quem é o calor da fonte quente e quem é o calor da fonte fria. Vamos lá. De B para C e de D para A, a gente tem processos adiabáticos. Processos adiabáticos não tem troca de calor. Então, o calor de B para C e de D para A é zero. Tudo bem? Isso significa que o trabalho é igual à variação da energia interna. Então, se você quiser calcular, você pode calcular a variação da energia interna usando NCV delta T, e é isso vai ser igual ao trabalho, por exemplo. Tudo bem? Mas não é importante para... Seria importante para o item A, mas eu não vou fazer essas contas aqui. Tudo bem? Agora vamos olhar para as outras duas transformações, de A para B e de C para D. De A para B, a gente tem uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero. Tudo bem? Se a variação da energia interna é zero, a gente tem que o calor é igual ao trabalho. Então, para calcular o calor no processo de A para B, basta calcular o trabalho da transformação isotérmica. E a gente sabe que o trabalho de uma transformação isotérmica é NR vezes a temperatura, que multiplica Ln, logaritmo de Vb sobre o volume final sobre o volume inicial. No caso, Vb sobre Va. E a temperatura é TA, que é a temperatura constante do processo. Esse é o trabalho, que é igual ao calor, então o calor é isso aqui. Agora, olha que interessante. O enunciado diz para a gente que Vb sobre Va é elevado a x. Então aqui fica Ln de E elevado a x. Só que Ln de E elevado a x é x. E aí o calor fica XNR vezes TA. Tudo bem? Então ele deu a razão dos volumes com essas exponenciais para eliminar o logaritmo. Só por isso. Tudo bem? Então, calor de A para B, XNRTA, e é um calor positivo, significa que de A para B o calor está entrando no sistema. Agora vamos olhar de C para D. Vamos olhar para a transformação isotérmica de C para D. Novamente, é uma transformação isotérmica, variação da energia interna é zero, significa que calor é igual ao trabalho. O trabalho vai ser NR vezes a temperatura, que multiplica Ln do volume final sobre o volume inicial, então Vd sobre Vc. Tá? Aqui tem que usar a temperatura do processo, que é Td. A gente pode usar um truquezinho do log, que o log de Vd sobre Vc é a mesma coisa que menos o log de Vc sobre Vd. A gente inverte e põe um sinal de menos na frente. E Vc sobre Vd é elevado a y. Então fica Ln de elevado a y, isso aqui dá y, sinal de menos, então
o calor de C para D é menos YNRTD. Reparem que é um calor negativo, né? É um calor negativo, então significa que aqui o calor está saindo do sistema. Então, o que a gente tem? A gente tem que de B para C e de D para A, o calor é zero. Processos adiabáticos. De A para B, o calor é positivo, dado por XNRTA. E de C para D, o calor é negativo, dado por menos YNRTD. Então, de A para B, a gente pode associar o calor entrando no sistema, então é o calor da fonte quente, então o calor da fonte quente é XNR vezes TA. E de C para D, a gente pode associar o calor da fonte fria, tudo bem? Só que seria menos YNRTD, só que como a gente pega o calor em módulo, né, para usar na fórmula do rendimento, a gente pega o módulo dessa expressão e aí a gente usa YNR vezes TD. Tudo bem? Aí a gente já tem então o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, né? O calor que entra e o calor que sai do sistema. A gente pode usar a fórmula do rendimento. Rendimento é 1 menos QF sobre QQ. QF é YNRTD. QQ é XNR vezes TA. Então a gente corta o NR com NR. Então fica que o rendimento é 1 menos YTD sobre XTA. Tudo bem? Então esse é o rendimento, resolvemos o item C. Só que ele pede para a gente demonstrar que x igual a y e discutir esse resultado. Tá? Então a gente vai ter que provar que x igual a y. Mas eu prefiro fazer isso no próximo vídeo. Tá? Então no próximo vídeo eu vou demonstrar que x igual a y. E aí se x for igual a y, o rendimento fica sendo 1 menos TD sobre TA, ou seja, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, que é o rendimento do ciclo de Carnot, que é o rendimento ideal que uma máquina térmica pode ter. Tudo bem, mas a gente vai deixar isso, essa continuação dos itens, a continuação do item C e o item D para o próximo vídeo.